Olá, nosso encontro para falar sobre transportes e infraestrutura começa agora. As cobranças das tarifas extras pelo presidente norte-americano Donald Trump completaram um mês no último sábado. Até agora, o Brasil avançou pouco nas negociações e os impactos já atingem o comércio exterior brasileiro. As medidas do presidente norte-americano Donald Trump completaram um mês e já cobram preço alto para o Brasil. Em agosto, as exportações caíram 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o pior desempenho em 4 anos, com vendas de 2,8 bilhões de dólares. É o nível mais baixo desde agosto de 2020, quando o mundo vivia o auge da pandemia. O impacto se espalhou por vários setores. Mesmo produtos que não estão na lista de sobretaxação tiveram quedas expressivas, como é o caso das aeronaves, com recuo de quase 85%, a carne bovina, que despencou mais de 46%, os óleos combustíveis, quase 37%, e o ferro e o aço, 23,4%. Setor de alta tecnologia, agronegócio e indústria de base estão entre os mais impactados. Os Estados Unidos é um parceiro muito importante, embora, como nós falamos, ele só tenha 12,8% das exportações brasileiras e deve ficar aí 7% que deve ser colocado 50%, porque metade foi excluído, mas os Estados Unidos é um grande consumidor de produtos industrializados brasileiros, com grande valor adicionado. Então, isso pode acontecer, sim, pode gerar um problema. O tema dominou a reunião dos BRICS nesta segunda-feira, convocada pelo Brasil. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que guerras tarifárias ameaçam o crescimento global e enfraquecem regras do comércio internacional. Sem citar os Estados Unidos, ele deixou claro que as medidas unilaterais são vistas como um risco sistêmico. Scientific and technological cooperation more productive. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o tarifaço atinge diretamente 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O governo articula apoio no BRICS e tenta abrir canais de negociação com Washington, mas até agora sem resultados. Além da pressão econômica, o Brasil ainda enfrenta a incerteza política, com a possibilidade de novas sanções ligadas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Nos portos, os reflexos já são perceptíveis. Terminais como o de Santos e Paranaguá registraram uma redução no fluxo de cargas destinadas aos Estados Unidos, o que acende alerta para a logística do comércio exterior e para a receita das companhias portuárias. Vai depender muito de como forem feitas as negociações com os americanos, que hoje parecem estar bastante paradas, porque o governo americano tem um sentido muito mais político nessas restrições do que econômico, e vai depender de novos caminhos que a diplomacia brasileira pode abrir. O que vale também a gente lembrar é que sempre, qualquer tipo de medida, mesmo essas que o governo brasileiro colocou há pouco tempo para tentar ajudar a indústria nacional, ou medidas e buscar novos mercados, elas vão ser paliativas. O resultado só vai vir efetivamente com alguma solução vinda de discussões com os Estados Unidos. E durante coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, foi questionada sobre medidas retaliatórias contra o Brasil, caso o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro termine com a condenação. Segundo ela, o governo norte-americano não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. E a gente continua falando sobre o tarifaço no Giro de Notícias. A Indonésia ampliou em 80% o número de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carne bovina. O total passou de 21 para 38. A decisão veio após inspeções realizadas por autoridades sanitárias da Indonésia no Brasil em agosto. A Indonésia tem mais de 270 milhões de habitantes e é o quarto país mais populoso do mundo. O aumento nas exportações é visto como uma medida para contribuir com a diversificação do mercado, principalmente após as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras.
Grandes redes de supermercados da Europa publicaram uma carta pedindo que empresas globais não comprem soja de área desmatada do Brasil. O pedido é por causa da decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de suspender o acordo da moratória da soja. Esse acordo havia sido assinado em 2006 para proteger a floresta amazônica ao impedir que tradings de soja comprem de produtores que tenham desmatado após julho de 2008. Os representantes europeus enviaram a carta diretamente aos CEOs da ADM, Bunge, Cargill, Lloyd Dreyfus e Cofico. Eles afirmam que o fim do acordo significa um retrocesso. A produção de veículos no Brasil caiu 4,8% em agosto e totalizou pouco mais de 247 mil unidades. No acumulado de 2025, a produção registrou avanço de 6%, com 1,7 milhão de unidades. Os licenciamentos subiram 2,8%, somando 1,6 milhão. Já as exportações em agosto subiram 19%. Foram mais de 57 mil veículos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Anfávia. A Etiópia inaugurou nesta terça-feira a grande barragem do Renascimento do Nilo, maior infraestrutura hidrelétrica da África. A construção, que começou em 2011, teve orçamento de quase 4 bilhões de dólares em uma imensa estrutura de 1,8 quilômetros de comprimento por 145 metros de altura. Tem capacidade para 74 bilhões de metros cúbicos de água. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, mas metade dos 130 milhões de habitantes não tem acesso à energia elétrica. Por isso, a barragem representa uma revolução no país. Um dos barcos da flotilha que zarpou com ajuda humanitária para Gaza foi atingido por um drone perto da Tunísia. O incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. O grupo tem 20 embarcações, onde viajam ambientalistas como Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila. O objetivo da missão é abrir um corredor humanitário e colocar um fim à morte do povo palestino. A Guarda Nacional tunisiana negou o ataque, apesar das câmeras de monitoramento do barco mostrarem a presença do drone. O aeroporto de Londres, no Reino Unido, precisou ser evacuado na tarde desta segunda-feira por causa de uma suspeita de vazamento de material perigoso. A situação de emergência foi no Terminal 4, que atende voos na Europa e de longa distância. Várias equipes especializadas se deslocaram para o aeroporto. O tráfego ferroviário também foi interrompido temporariamente e os passageiros precisaram aguardar do lado de fora enquanto funcionários davam orientações com megafones. 21 pessoas tiveram ferimentos leves. Após buscas, a polícia não encontrou vestígios do vazamento. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira a criação da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Navegação Brasileira. O projeto tem como relator o senador Jaime Begatoli, do PL de Rondônia. A frente vai atuar nas discussões sobre o desenvolvimento da navegação brasileira e vai englobar os transportes aquaviário, marítimo e fluvial, além da infraestrutura portuária e hidroviária. O projeto foi aprovado em caráter terminativo pela comissão, ou seja, não vai precisar ser votado no plenário do Senado para avançar na tramitação. E tem mais notícias no portal bnews.com.br. Vou aqui no telão porque eu vou destacar uma notícia que vem da aviação. A Latam estreia a rota Guarulhos-Dourados e chega a 58 aeroportos. A companhia ampliou a presença no Mato Grosso do Sul e registra 90% de ocupação no voo inaugural. O trajeto será operado 3 vezes por semana, às segundas, quintas e sextas-feiras, com aeronaves Airbus A319, que tem capacidade para até 140 passageiros. O primeiro voo partiu de Guarulhos às 7h45 da manhã
e registrou, como eu disse, 90% de ocupação. Tá aí uma novidade da Latam, que estreou uma nova rota aí em Guarulhos. E o Ministério de Portos e Aeroportos pediu mais prazos para responder às análises técnicas do Tribunal de Contas da União sobre o leilão do Tecom Santos 10. O governo federal quer concluir o leilão ainda em 2025, mas o prazo está cada vez mais apertado. O fato novo vem do próprio Ministério de Portos e Aeroportos, que pediu mais tempo para apresentar aos comentários as recomendações feitas pelo corpo técnico do TCU, o Tribunal de Contas da União. Antes era até 11 de setembro. Agora a pasta tem até o dia 26 para entregar a análise. A gente lembra que o corpo técnico do TCU se posicionou contra o modelo sugerido pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é defendido pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O modelo proposto pela agência é de um leilão em 2 etapas, com restrição aos operadores que já atuam no Porto de Santos na primeira fase. Mas os técnicos do TCU sugerem um leilão em fase única, aberto a todos os participantes. E se quem vencer já possuir ativos no Porto de Santos, vai precisar se desfazer para assumir a concessão do terminal. Além disso, o relator do processo no tribunal, ministro Antônio Anastasia, pediu que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, analise o processo. O Conselho terá 15 dias para se manifestar sobre as análises do corpo técnico do TCU. Só aí o relator vai concluir o processo. Durante a missão internacional do Brasil Export na França, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, disse que acredita num prazo recorde para o fim da análise da concessão. Nós estamos trabalhando para um prazo recorde de setembro, outubro, final de setembro, primeira quinzena de outubro. Certamente o ministro Anastasia deverá ultimar a sua proposta de voto e acórdão do Tecom 10, que, sem dúvida alguma, é um grande evento para todo o mercado internacional, mercado exportador brasileiro. Nós sabemos a importância que esse terminal tem para o Porto de Santos, para a economia nacional. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já afirmou mais de uma vez que a pasta aguarda e vai respeitar a posição do TCU. Mesmo com a análise do projeto travada no tribunal, o Ministério continua com a previsão para que o leilão seja realizado em 2025. Mas o cronograma tem ficado cada vez mais apertado. Após a análise ser concluída, ela será avaliada pela auditoria. O relatório da área técnica ainda será enviado ao ministro Anastasia, que terá um prazo para levar a votação ao plenário. Mesmo que a deliberação seja feita em outubro, o tempo para a publicação do edital e realização do leilão não estaria dentro do prazo de 100 dias, recomendado para projetos mais complexos. A posição do Ministério é que nós iremos seguir a orientação do Tribunal de Contas da União. Mas a gente entende que hoje há uma grande preocupação efetivamente sobre a concentração de mercado. Não é só para o Santos 10, mas a gente já teve mais de 15 leilões ao longo dessa história que saíram da ANTAQ e do próprio Ministério com uma posição em relação à preocupação de concentração. Mas eu tenho certeza que ao final a gente vai ter um grande leilão ao final do ano. E a comitiva do Brasil Export na França entrou no 3º dia da missão internacional. O porto de Le Havre é um dos mais importantes da França e um dos mais antigos do país. Foi fundado em 1517. Fica na foz do rio Sena, o que torna um ponto estratégico para o comércio marítimo internacional, além da proximidade com a capital francesa. Le Havre fica a 200 quilômetros de Paris. Foi no segundo principal porto francês que a comitiva do Brasil Export desembarcou no 3º dia da missão internacional. Os empresários e representantes do setor público foram recebidos pela autoridade portuária e depois fizeram passeio náutico pela foz do rio. Le Havre é servido por rede rodoviária e ferroviária, que faz conexão com outras cidades francesas e o Canal da Mancha.
podendo fazer o transporte de mercadorias para o Reino Unido e outros países da região por via marítima. Aliás, segundo o diretor da Aropa Port, administradora do porto, Cedric Vertiglio, o transporte marítimo é a prioridade, porque os navios estão ficando cada vez maiores, com muito mais capacidade que os caminhões. That's why we're now investing in new infrastructures to ease the flow of goods by using mostly waterways instead of trucks. No ano passado, o porto movimentou mais de 3 milhões de unidades padrão de contêineres. O transporte fluvial representa mais de 13%. O diretor da Aropa Port afirma que busca ampliar o porto, mas encontra dificuldade para encontrar novos espaços. Por isso, pretende otimizar o que já existe e ampliar a movimentação com o emprego da tecnologia. Really needed this space to develop new traffics. So that's why in the 4 or 5 coming years, we will add between 3 and 5 million CUs capacity in Rome. E o BNews 19 horas fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações sobre infraestrutura, transportes e logística. Uma excelente noite para você. Até lá.